Shalom, amados, muita paz, muita alegria, muita esperança. Estamos aqui com mais uma aula, concluindo a história da vida de José e entrando na geração jubilar. Geração jubilar. Esse ano nosso tema é a geração jubilar. Para quem perdeu as últimas aulas, a geração jubilar é a geração que vai receber todas as bênçãos do jubileu, a geração mais abençoada, né? Que vai resgatar tudo que foi perdido, a geração que vai ter a maior unção, maior poder, em todos os sentidos, a melhor de todas as gerações. Nós estamos no ano do jubileu e nós estamos na 50ª geração, que é a geração jubilar. Essa geração é a mais empolgante, mais tremenda, mais fantástica, onde vão acontecer as coisas mais extraordinárias de todas as gerações. E nós estamos percorrendo toda a Bíblia, falando de gerações que foram abençoadas, e gerações que perderam a bênção. Nós lemos na semana passada de uma geração que toda geração se perdeu no deserto, e devido a uma murmuração, quando eles foram investigar a terra, foram fazer os príncipes espias, né, foram espiar a terra, voltaram com um relatório negativo, e por causa daquela murmuração daqueles filhos, toda aquela geração ela se perdeu. Uma geração inteira morreu no deserto. E o plano de Deus era que toda aquela geração entrasse na terra prometida. Mas eles não puderam, perderam. Somente Josué e Caleb conseguiram entrar no plano, no propósito, no sonho de Deus para as suas vidas. Então, nós temos que aprender como é que esta geração vai tomar posse, vai ser abençoada em todos os sentidos. A palavra abençoar é autorizado a prosperar, é liberado para ir, para avançar, para prosperar. Isso é muito, muito importante. E essa bênção tem várias dimensões. Nós vamos estudar sobre isso, ok? Hoje quero começar falando de Gênesis 48:20. Que Deus te faça como Efraim e Manassés. Esta foi a bênção de Jacó, que Jacó, antes de morrer, ele vai abençoar seus filhos, e ele faz uma coisa inédita, né? Ele começa abençoando os filhos de José, e Jacó diz: vocês serão um modelo para os outros filhos das próximas gerações. E que modelo seria esse que Efraim e Manassés poderiam ser para as outras gerações, as outras tribos? É que em toda a história, é a primeira vez que aparecem dois filhos, que Efraim e Manassés, dois filhos que não brigaram. Desde Caim e Abel, tem filhos que brigam, né? Parece que a vocação é um brigar com o outro. E esses dois aqui, Efraim e Manassés, não brigaram. Quer dizer, eram filhos unidos, abençoados. E eles então receberam uma porção especial, de uma herança especial na terra prometida. Agora também é interessante que esses meninos nasceram, foi no Egito. Eles não eram, não tinham mãe judia. Então, eles não poderiam ser chamados judeus, porque o que caracteriza um judeu é sua mãe. Se a mãe dele é judeu hoje, ele é aceito como judeu. Se a mãe não é judia, geralmente não é aceito. E aqui dois meninos nasceram no Egito, receberam uma bênção especial. Isso mostra que, independente da religião, independente de geografia, a bênção pode ser alcançada por qualquer pessoa. Nós vamos ver o segredo para receber essa bênção. O segredo é 3 pontinhos. Falar aqui um pouquinho, né, Gabi? Vamos orar então, pedir a Deus que
abençoar esse momento tão especial. Pai, nós te pedimos que abençoe esse momento de estudos, que o Senhor dê a tua sabedoria, entendimento, a tua revelação para cada um de nós, para que possamos aprender e preparar esta geração para se encontrar contigo. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Ok, então, hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu quero fazer aqui uma mesa, não é redonda, né, Gabi? Quadrada, eu acho aqui. Quero interagir com os filhos, porque nós estamos passando uma ideia, né, de passar a capa para a próxima geração. Então a próxima geração já vai se preparando para ter que continuar o trabalho que começou, o trabalho do pai, né? A próxima geração, ela vai receber a capa e vai passar a trabalhar fazendo exatamente o que os pais fizeram. Então, nesse caso aqui que nós lemos hoje, no final da história, no finalzinho do livro de Gênesis, na despedida do Jacó, o José faz uma coisa muito linda. O José é um tipo de filho que é um exemplo da geração jubilar. E todos aqueles que querem ter filhos deveriam pensar como José. O José foi um filho exemplar para o pai dele e se preocupou na hora da partida do seu pai, Jacó, em trazer os seus 2 filhos para ser abençoado pelo pai. Então, toda sexta-feira, nesta hora, Israel, os pais estão abençoando os filhos, liberando bênção para a próxima semana. E é isso que você vai receber hoje, uma bênção que vai te abençoar para você enfrentar a semana. A palavra bênção vai te liberar para prosperar. Então, o exemplo de José é interessante porque ele não pensa só nele, ele pensa nos seus filhos. Então, a herança que era do José na terra prometida, ele passa para seus filhos. Então, Efraim e Manassés recebem ali uma porção dobrada. E isso é muito estranho, né? Porque o princípio seria os 12 filhos de Jacó receberem a bênção. Mas o filho primogênito de Jacó, ele pecou, ele errou. Ele perdeu a bênção da primogenitura. Então, ele fez mal, né? Ele fez uma coisa errada, ele se apossou de uma das mulheres de Jacó, né? Perdeu a bênção, maculou a família, etc. E a bênção então passa para José e seus filhos. Isso é uma coisa natural. Então aqui nos mostra a lição que Deus, ele quer abençoar os filhos. E em todas as gerações que nós estudarmos, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que Deus procura pessoas para abençoar. Deus sempre está procurando pessoas para abençoar. Então imagina que Deus entrasse aqui nessa sala, ou aí na tua sala, e Ele vai escolher uma pessoa para abençoar. E essa bênção vai passar para os filhos, para os netos. Qual seria o critério que vocês acham que Deus iria usar para abençoar alguém nessa sala? Ou aí onde você está, né? Vamos dizer que tem uma pessoa só, uma pessoa pode ser abençoada de todos que estão na sala. Qual o critério que Deus vai usar? Qual a medida? Ele vai entrar aqui, vai colocar os olhos do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Alguém pode me dizer aí qual seria a característica principal que Deus iria procurar em cada pessoa para abençoar? Alguém se arrisca?
Hã? Saber ser filho. Obediência. Obediência? Eu acho que o que agisse com mais amor a ele, que fosse como um filho. Que agisse com mais amor. Saber ser filho. Como? Saber ser filho. Saber ser filho. Fidelidade. Fidelidade. Eu vou ajudar vocês. Aqui talvez esteja a pessoa que seja o maior religioso entre nós aqui, o que mais jejua, o que mais ora, o que mais fica no monte. Poderia ser esse escolhido? Talvez não. Talvez o mais inteligente seria esse escolhido? Se fosse o mais inteligente, eu seria escolher muitos aqui, né? A Crisma é? Com certeza. Certo. Bom, e quando eu prego nas igrejas, eu sempre faço uma brincadeira, né? Quando Deus escolhe alguém, eu fico pensando assim, por que Deus escolheu Moisés? Por que Deus escolheu... vamos começar com... Por que Isaac? Hã? Poderia ser Esaú, né? Depois de Isaac, por que Jacó e não... Já era o irmão de Jacó mesmo? Hã? É o Esaú, né? É o primeiro... Qual é que eu falei? Isaac e... Quem era? Não, Ismael. Ismael. Isaac e o Ismael. Ok. Depois vem... Jacó e Esaú. Ok? Depois vem, na terceira geração lá, Jacó, aí tem 12. Aí já está mais difícil, né? Como é que Deus vai escolher um dos 12? Então, a norma, pela lei, né? Pela própria Torá, o escolhido para receber o manto, a bênção, é o primogênito. Mas eu já ensinei sobre isso, né? Que qualquer um pode ser, pode funcionar como primogênito, pode agir como primogênito, ou assumir as funções do primogênito. E no caso dos 12 filhos de Jacó, acabou que a bênção ainda vai para os netos. Então, ficou, baralhou, né? Então, agora tem 12 filhos de Jacó. Qual o critério que Deus usa para escolher um para ser o abençoado? Vamos lá. Valendo o chocolate, vou acertar. Como os filhos tratam os pais? Como trata os pais? A honra que cada... A honra. Hã? Pela honra. Bom, nós escolhemos ontem o José, que já se preparou um estudo aí de 4 o quê, José? São 4 quatro fases, de uma paternidade de Deus. 4 níveis de paternidade, com né? os filhos, Dá os tópicos aí. Primeiro é a autoridade, né? Que o pai ordena e dispõe, dá a iniciativa, ele exige do filho, Segundo. o filho obedece, né? O segundo é afeição, porque o pai ama o filho, né? E o filho ama o pai. A terceira é companhia, que o filho não está sozinho, pois o pai está com ele, né? E a quarta é honra. O pai honra o filho, assim como o filho também honra o pai. Ok. Esse aí vai ser um estudo já para os próximos dias, né? Mas em toda a Bíblia, procure observar que o que Deus está procurando em toda a Bíblia, Ele procura filhos modelos. Ele procura filhos que são o melhor filho. Vou provar isso para você. Dos filhos de Jacó, todos eles eram, menos Benjamim, claro, mas os outros todos eram safadinhos, né? Safadinhos, é a palavra menos ofensiva. E aí Deus escolhe José. José era o melhor filho, que mais dava alegria para o pai. Olha, preste atenção, alegria. Era aquele que trabalhava para o pai, dava alegria para o pai, era o provedor do pai. Ele era, em quarto lugar,
ele era o intercessor e o sucessor. Ele era um filho que dava muita alegria para o pai. Aí, se nós formos continuando, os filhos de José, eram os dois, davam alegria os dois. Porque não tinha como escolher agora. Efraim e Manassés não tinha como escolher esse é o melhor, aquele é o melhor. Os dois eram modelo. Os dois não brigavam, estavam unidos, comunhão. Então os dois conseguem levar a bênção. No caso de Davi, Davi tem muitos irmãos. E aí Deus manda o profeta, e chega lá o profeta e vê o mais forte. E Deus poderia estar, vou escolher o mais guerreiro, o mais inteligente, o mais sábio, o mais religioso. Nada disso. Deus pega o que está lá nos fundos, com as malhadas, e não tinha nem sapato, nem chinelo. Diz também que nem era filho legítimo, né? Mas ele era o filho que preenchia as qualificações exigentes de um filho que agrada o pai. Ele está do lado do pai. Então essa característica é muito, muito importante na hora da escolha. Então essa é algo maravilhoso que nos leva a entender que Deus está procurando filhos. Por isso que no último livro da Bíblia, Malaquias, quando fala da unção de Elias, Deus diz que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele vai enviar Elias, que vai converter pais aos filhos e filhos aos pais, para que ele não venha ferir a terra com maldição. Então a própria terra sofre quando há essa divergência entre pais e filhos. E a própria terra é abençoada quando há uma conversão de pais aos filhos. Então, por isso, Deus procura por toda a terra filhos que sejam filhos bons para os pais. Eu vou dar aqui a minha visão para você. A minha visão, a visão que eu entendo. Por que Deus age assim? Se você quer entender Deus, volta um pouquinho lá no paraíso. Quando Deus faz seu filho Adão, a sua imagem e semelhança, fez homem e mulher. Então, para que haja a imagem e semelhança de Deus no homem, tem que ter duas pessoas, o homem e a mulher. E os dois vão gerar filhos, correto? A imagem e semelhança de Deus. O jeito que Deus trabalha, em tudo que Deus faz, ele pega primeiro a semente. Ele pega a semente e coloca na terra. Semente de laranja é uma semente que ele pega, a primeira, coloca na terra. Nasce a árvore de laranja, vai dar frutos, e os frutos vão dar semente, que darão árvores e frutos e semente. Árvores, frutos, semente. Pelo resto da eternidade. Então, imagina que uma árvore, a semente fica distorcida, em vez de laranja, vai dar laranja, meio laranja, meio limão. Isso para Deus é abominação. Para Deus está tudo errado. Então, a mesma coisa quando Deus fez o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está tudo bonitinho no paraíso. O homem se comunica com Deus, ele ouve Deus e fala com Deus. Aí vem a serpente e convence a Eva a mudar a sua cabeça, muda a ideia. Deus disse uma palavra e a serpente vem e coloca outra semente. Isso aí Jesus falou que era o joio no trigo. Veio o inimigo, plantou o joio no meio do trigo, misturou. Então o inimigo consegue, lá no paraíso, ele consegue tirar a imagem e semelhança de Deus do homem, e o homem
imediatamente se torna parecido com a serpente. Então, preste atenção comigo. O homem pecou, errou, Adão e Eva. Deus chega lá e ele se esconde, foge. Daqui um pouco, Deus diz: Adão, onde é que você está? É só aqui. Por que se escondeu? Eu fiquei com medo, vi. Pô, mas o que acontece quando um filho aqui na nossa casa erra, faz alguma coisa errada? Ele simplesmente diz: pai, me perdoa, errei, pequei, pronto, não é isso? Mas natural. Adão poderia dizer: Senhor, perdão, a minha mulher aqui cometeu erro, mas eu assumo o erro, é comigo, o problema foi, me perdoa, errei comigo, tem jeito de consertar isso? Mas o Adão não fez isso, o Adão fez igual a serpente, foi jogando a culpa: olha, a culpa é dela aqui, ó, tá? E já jogou a cara pro pai. Então esse pecado do paraíso é o pecado que está dentro das casas hoje, dentro da sua casa. Esse pecado de dois pensamentos, é o pecado da divisão dentro da casa, divisão no casamento, divisão entre pai e filho. É isso que destrói a família, essa divisão. Então, a maneira do Adão responder para Deus, dá para ver que houve um defeito naquela fabricação. Aquele modelo foi estragado. Aquele filho que tinha uma comunhão especial com o pai dele, que é com Deus, já não tem mais. Agora tem desconfiança, agora tem ideia diferente. Então nós falamos isso, eu tenho pregado sobre isso, a terceira voz. Surgiu ali uma terceira voz no paraíso. E essa terceira voz é que trouxe o inferno no paraíso. Então, a partir dali, não houve mais comunhão. Não tem como Deus continuar com aquele casal junto com ele ali naquele lugar. Porque houve uma outra semente do mal plantado dentro do homem. Quebrou a comunhão. Então, aquela hora, o homem perdeu essa imagem e semelhança. O homem tornou-se parecido com o inimigo. E aí não teve mais jeito. Agora, o projeto de Deus era que o homem fosse a semente dele, de Deus, semente do homem, parecido com Deus. Então, o filho parecido com o pai. Aí os filhos de Adão seriam parecidos com Adão. E assim por diante, até chegar nos dias de hoje. Então, isso foi corrompido, o inimigo corrompeu a nossa raça no filho. Então, o filho corrompido, ele acabou destruindo tudo. Então, a partir daí, começam a nascer gerações na terra. Vem Caim, vem Abel. Então, Deus está olhando lá de cima, ele vê diferente. Quando Deus olha para um homem na terra e vê ele com vários filhos, ele procura ver qual a qualidade mais importante para Deus, é esta. Ele quer ver qual é o filho melhor para o pai. Jesus teve 12 discípulos, dizem dizem que o mais perfeito dos discípulos era Judas. O mais inteligente, mais perfeito, mais correto, mais tudo. Mas ele era um diabo. E não era exatamente um modelo bom de filho. Então, observe que Deus não está interessado em pessoas muito boas. Veja, de todos nós que fomos escolhidos por Deus, Ele não escolheu assim os magnatas, os campeões de inteligência, Ele não escolheu na verdade, se fosse isso, nós estávamos roubados, né? O critério que Deus usa é esse. Ele é um bom filho. Então, sempre o melhor filho para os seus pais está na mira da bênção de Deus. É assim que Deus vê. Então, eu vejo Deus como um agricultor. O agricultor, ele, quando colhe, ele pega as melhores sementes.
a melhor semente vai servir para a próxima colheita. Então, em cada geração, o agricultor está procurando a melhor semente. A melhor semente é o melhor filho. E esse melhor filho ele vai pegar modelo para a próxima geração. A próxima geração ele vem, pega o melhor filho, modelo para a próxima geração. Aqueles que não são bons como modelo, defeito de fabricação, por lixo. Defeito de fabricação, do fogo. Defeito de fabricação. Mas esse é um exemplo. Vem cá, para a próxima geração. Então Deus procura exatamente isso. Por isso que em todas as gerações, sempre o melhor filho da família foi escolhido por Deus para ser abençoado. E eu já vou dar uma dica, assim, uma pista, né? O tamanho da unção é o tamanho de filho. Se o filho tem um grande coração, é uma grande unção. Vamos lá, o pior filho é o menos abençoado. Tanto lá no passado, como o Caim, por exemplo, o pior dos filhos. Ele foi amaldiçoado. O Judas era ladrão. Não é? Então, de todos, agora o melhor, recebeu a maior bênção. Quer que te prove isso? João. De todos os discípulos, ninguém foi mais carinhoso, mais filho que João. Sempre do lado de Jesus, no colo dele, ele foi o melhor. Agora, o meu modelo de filho, extraordinário, até eu pedi para os colegas do escritório, para a Cris, juntar uns versículos, separar, onde Jesus, ele é o filho por excelência. Ele é enviado para a terra. Então, observe bem, quando Deus ungiu Jesus, quantas pessoas havia na terra naquele tempo? Não havia ali Nicodemos, não havia ali pessoas sábios, não havia ali pessoas como sumo sacerdote, não havia ali pessoas fortes, pessoas extremamente especiais. Ele vai e pega um carpinteiro. O que esse carpinteiro tinha de diferente de todos os outros homens daquela época? Deixa tu achar um versículo para mim, Ana. Quando ele veio à terra, ele disse: Eu vim do céu não para fazer a sua vontade. Eu vim do céu não para fazer a minha vontade, mas a sua, Deus. Porque eu vim do céu não para fazer a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. João 6,38. Então ele veio sempre falando: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai. Em tudo ele colocava o pai dele. Quer mais? Tem mais algum? Em tudo, se você ler todo o Novo Testamento, você vai descobrir que Jesus ele não falava dele, ele não atraía seguidores para ele, ele nunca pediu adoração para ninguém, ele nunca disse eu sou Deus, não, ele nunca, sempre ele colocou o Pai, estou aqui para fazer a vontade do Pai. Ele só fazia o que o Pai se agradava, ele só fazia o que o Pai fazia. Então tem filho melhor que esse? Porque não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que devo falar e como falar. Eu sei que seus mandamentos levam à vida eterna. Deste modo, tudo o que eu digo é apenas o que o Pai me mandou dizer. Então alguém está só pensando em falar a palavra do Pai, seguir a mensagem do Pai. Ele era um defensor do Pai, ele era um propagandista do Pai. O que mais? Jesus disse: Nada faço por mim mesmo, mas como o meu Pai me ensinou, assim eu digo estas coisas. João 8. Nada faço por mim mesmo, mas aquilo que o Pai me ensinou. Então é um filho que só coloca o Pai na frente. Sou pai. Então preste bem atenção, lá no paraíso, o paraíso não tinha uma Bíblia, o paraíso não tinha um templo, não tinha uma igreja, não tinha uma religião. No paraíso não tinha judaísmo, no paraíso não tinha cristianismo, no paraíso não tinha nada disso. Todas essas coisas vieram por causa do pecado do homem, porque o homem deixou de ser filho.
Quando o homem deixa de ser filho, então aí Deus teve que providenciar. Olha, vou ter que providenciar, vou ter que mandar a Torá, porque antes estava dentro do homem a palavra de Deus. Agora o homem deixou de ser filho, ele pecou como filho, ele precisa agora de lei, tem que ter uma lei. Agora ele deixou de ser filho, ele precisa de ter ensinamento para voltar a ser filho. Ele deixou de ser filho, agora ele precisa de pessoas que venham estudar a vontade de Deus para nos tornar filho outra vez. Então Jesus veio mostrar exatamente, ele foi direto ao ponto. Ser filho é muito mais importante que ser servo. Ser amigo é muito mais importante do que ser um trabalhador do seu pai. O que um pai procura não é servo, não é trabalhador. O que um pai procura não é religioso. O que o pai procura não é alguém extraordinário. O pai procura filhos. Pronto, filhos. É isso. Então Jesus chega numa época em que havia discussões ali em Israel. Na época, havia vários grupos distribuídos ao redor do templo. Então ali tinha fariseus, saduceus, um acredita em ressurreição, o outro não, outro em anjo e outro não. Existiam os zelotes que defendiam a conquista de Israel pela força, pensavam no governo. Existiam também os samaritanos, que eram mais conservadores na terra. Os essênios, que davam mais importância para a purificação. Tudo isso estava ao redor de uma religião. Aí chega Jesus e fala assim, ficar pedra sobre pedra nesse tempo não. Digo, mas o templo é a coisa mais importante para nós. Jesus não ficará pedra sobre pedra. Poxa, mas ofendeu toda a classe religiosa. Mas como? Tudo isso, tudo para nós é o máximo. O que Jesus está dizendo? Isso é uma forma de vocês voltar para o Pai. Isso é um canal para vocês aprender de onde caíram, onde falharam, onde voltar. Mas se você descobrir que o Pai procura filhos, então o templo já fica sem tanta importância. Em qualquer lugar você pode ser filho. Em cima do monte, embaixo do monte, sem templo, com templo. Então é mais importante para o pai achar filhos do que achar religiosos. É mais importante para o pai a questão família do que a questão religiosa. Porque a religião vem depois da família. Primeiro houve uma família. Deus criou uma família. Deus montou a família lá no paraíso. Isso é prioridade. Depois da queda, depois da desobediência, aí aparece a religião para tentar consertar e fazer a ligação do pai com o homem. Então esse religar é religião. Mas se a religião me consegue me religar com Deus, acabou a função da religião. Você é mais? Dá para entender? Então por isso que eu não brigo por causa da religião. Às vezes aparecem uns religiosos no nosso meio e começam a jogar pedra na gente, né? Vocês descobriram que o maior número de mortandade, assassinato na face da terra é por religião? E aí? Como é que você acha que Deus vê isso? Dá vontade de cuspir. Deus nunca quis isso aí. E um dia vai terminar todas as religiões. O que vai permanecer é a comunhão do Pai com o Filho, como era no princípio, aquela família do paraíso. Então, quando a terceira voz, aquela do paraíso, for anulada e os filhos ouvirem os pais, então nós vamos ter uma Ele estava determinado a ser obediente à vontade de Deus, qualquer que fosse o preço. essa aí vai ser, seja feita a vontade, não, minha, essa é boa. Então vamos, Gabriel, vamos fechamento aqui dessa palavra. Então, os maiores vencedores
as pessoas mais ungidas, mais abençoadas, mais felizes da terra tinham um segredo. Eles eram filhos. Ok? Quanto mais filho, mais unção. Quanto mais exercer a função de filho, mais unção. Na nossa escola profética esse ano, vamos fazer um momento muito especial. Eu pedi para os pastores trazer seus discípulos, seus filhos. E nós vamos pregar uma mensagem chamada, o título é Faça-me teu filho. Lembra que Eliseu pediu para Elias, né? Na hora que ele vai receber a unção, antes ele diz, na nossa tradução fala assim, peça-me o que queres, né? Elias disse. E Eliseu fala, eu peço a porção dobrada, né? Mas no original, o Eliseu está dizendo assim, faça-me teu filho primogênito. O que é isso? Me dá legitimidade para reivindicar o poder de receber porção dobrada do poder que está sobre ti. Para você entender esse princípio, você vai ter que entender um pouquinho do Bar Mitzvah. É aquela cerimônia. Eu até vou pedir para a pastora se consegue o meu talite lá, a Luciana. Quando o jovem menino ele completa 13 anos, ele passa por uma cerimônia onde ele vai se tornar o filho do mandamento. Então, naquela cerimônia, ele vai receber o talit, né, do pai, e o pai vai abençoar ele. E o pai vai proferir uma bênção sobre ele. E o pai vai dizer, este é meu filho amado, que me dá muita alegria, a minha alma me compraz. Então, aquele menino que se criou, né, desde pequeno, aprendendo ali com o pai, no momento que ele vai para essa cerimônia, tornar-se o filho do mandamento, ele vai receber esta palavra do pai. Este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Ótimo. Agora observe. Se o pai está feliz e diz, esse é meu filho, o que o filho pode fazer nessa hora? É a hora que ele vai dar uma mordida do pai, né? Ó, pai, me dá aí aquele trocado aí. Porque cada vez que o pai está feliz, o filho vê uma oportunidade de pedir alguma coisa, não é? Então, naquela cerimônia da bênção do menino, nessa cerimônia, onde ele vai receber o talit, o filho vai receber do pai, é o momento que o pai diz para o menino, né? Ele dá o talit para o menino e diz, esse é meu filho amado que me dá alegria. Então, ele está falando, a cerimônia do Bar Mitzvah está falando de filho do mandamento. Então, essa é a maneira do filho ser abençoado, naquela hora. Que ele recebe o talit do pai e é abençoado, ok? Observe, quando Jesus vai para o batismo, ele é batizado por João Batista, no capítulo 3 de Lucas, o que acontece? Naquela hora, se ouve uma voz do céu que diz, este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Naquela hora, ele recebe a cobertura, a legitimidade do pai. Por que ele não recebeu antes? Alguém sabe responder? Porque José ainda estava vivo. O filho adotivo de Jesus, José, ainda estava vivo. E Deus respeita a autoridade do pai. O pai está vivo, então, por enquanto, ele é a cobertura do filho. Mas quando José morre, então, Jesus fica direto com o pai. E a partir daquela hora, ele é legitimado. Essa é a missão do pai. Se não me engano, o Salmo 127, se não me engano, 4, é isso? Que fala que os filhos são
flechas do pai. O pai é um guerreiro e os filhos são flechas. Então, o pai tem um arco e joga as flechas. Então, a missão do pai é dar destino aos filhos, jogar ele como uma flecha para o destino. Então, a missão do pai é dar essa cobertura, a missão do pai é dar legitimidade ao filho, a missão do pai é dar destino ao filho, ok? Então, ali no batismo de Jesus que Deus aparece e fala isso. Aí quando Jesus vai para o deserto, Mateus capítulo 4, o que fala? Satanás aparece, e qual é a primeira prova que Satanás joga contra Jesus? Se tu és filho. Então, Satanás bate exatamente no alicerce, no fundamento da filiação, né? Fundamento da paternidade. Jesus está em cima de um alicerce. Ele sabe que ele é um filho, que está sendo abençoado, que foi abençoado. Então ele está ali. Satanás tenta fazer ele duvidar disso. Então, no momento que um filho tem essa dúvida, Satanás entra. E foi assim que Satanás entrou no paraíso. Quando os filhos duvidaram da paternidade, duvidaram da palavra do pai, e foram ouvir uma terceira voz. Ali, o paraíso deixou de ser paraíso e tornou-se um problema sério. O inferno entrou no paraíso. No momento que o filho duvidou, os filhos duvidaram. Se Satanás conseguir fazer você duvidar da tua paternidade, ele acaba com você. Então, Jesus tinha essa estratégia. A maior estratégia de Jesus era exatamente a identidade de filho. Filho do mandamento. Filho debaixo de cobertura. E aqui tem uma lição de cobertura também. Porque João Batista é que abriu o céu. Quando João Batista está ali e abençoa e batiza Jesus, ele se submeteu a João Batista. E aqui João Batista então é a autoridade. E isso abriu o céu. Quando Jesus se submete àquela autoridade. Ok, agora eu vou deixar para a nova geração. Vamos a Gabriele, vamos ao José, as perguntas e os comentários. O que vocês querem saber, querem perguntar? Quem vai receber o manto? Quem vai receber? Pergunta, pastora. Aqui tem a pergunta, o pessoal perguntando como receber essa unção jubilar. Jubilar. Bom, o jubileu acontecia a cada 50 anos em Israel. Vinha uma unção no dia da expiação. E aquela unção capacitava as pessoas a resgatar tudo que foi perdido. Geralmente, aquela unção vinha para pai e para filho. Mas quem estava vivo no momento era mais os filhos do que os pais. Então os filhos... Eu vou pedir para a câmera ficar um pouquinho mais longe lá. Pegar todo mundo aqui. E então os filhos... É só confirmar se dá para ouvir lá. E os filhos, então, que recebiam aquela unção, eles tomavam posse de tudo que foi roubado. Tomavam posse da terra, tomavam posse das propriedades, e da honra, tudo. Então, esta unção, que vinha a cada 50 anos, em cada geração, esta unção, ela vem mais por causa dos filhos do que por causa dos pais. Porque Deus está sempre dando uma oportunidade para cada geração. Então, o que fazer? Eles santificavam, e a gente vai buscar isso até o dia 17 de setembro, buscavam a Deus, santificavam, pediam perdão de todos os seus pecados, seus erros, acertavam a sua vida com seu irmão, com seus pais. Então fica tudo bonitinho, né? Santidade, pecados perdoados, e renovava a aliança, fazia um propósito de se entregar para Deus completamente. E por último, às 3 horas da tarde,
todos ofereciam uma oferta, a oferta do dia da expiação. Então, logo após aquela oferta, o sacerdote tocava, abençoava, né? E falava o amém para cada pedido e logo depois tocava o shofar. Aí aquela geração era ungida e passava a viver um ano de vitória completa, de resgate completo e partir para a conquista e a realização do propósito de Deus para aquela geração. Na saída do Egito, o propósito de Deus para aquela geração é chegar na Terra Prometida. Então aquela geração que saiu não chegou. Então Deus teve que usar a geração que veio depois. Então cada geração Deus tem um plano, tem uma bênção, tem uma grande conquista, uma grande unção. Então você que faz parte dessa geração e quer receber essa unção, comece santificando-se, busque a Deus, acompanhe as aulas, cada aula vai ter um pouco de informação. E no dia da escola, 17, 18 de setembro, nós vamos ungir esta geração e vamos tocar o shofar. Amém? Amém. E aí, Gabriel, faz um comentário. O comentário que a gente estava estudando ontem foi que nem aspectos que Deus olha nos filhos, né? Que a gente tem um exemplo de Davi, né? O exemplo de Davi, que ele é um filho que me chama a atenção porque o pai de Davi, né? Era um pai bom, para ele não. O honrava, não. O amava, ao menos não demonstrava que amava ele. Mas Davi não... Indiferente se o pai amasse ele, honrasse ele ou não, ele continuava amando seu pai, trabalhando para ele, era obediente, submisso. E quando Deus fala ao profeta Samuel, o profeta diz: vá à casa de Jessé. Então aí fica um princípio que Deus mandou ele à casa do pai, não mandou ele à casa de Davi. Então a unção está na casa do pai. Daí, digamos, se Davi não estivesse na casa de Jessé, então Davi na casa do pai, ele está executando a função de filho. Davi não está sendo honrado. Davi está sendo humilhado na casa do pai. Davi era humilhado pelos irmãos. Davi não era convidado para sentar na mesa. Davi era o último a chegar, o primeiro a apanhar. Mas ele não queria nem saber. Ele estava cumprindo a função de um filho. Aí Deus vai lá e manda o profeta. Vai lá na casa de Jessé e unge Davi. Por que Davi? Davi era o melhor dos filhos. Davi cumpria a expectativa de Deus para os filhos. Não importava, para Davi não importava a maneira que ele estava sendo tratado. Davi era desonrado pelo pai. Pelos irmãos. Então aqui está a Gabi está fortalecendo aqui a ideia de que ser um filho, um bom filho na casa do pai é uma maneira de receber a unção. É isso, Gabi? Isso. E também Eliseu é outro exemplo, né? Quando Elias chegou para chamar ele, ele estava na casa do pai trabalhando. E ainda pediu: deixe-me despedir do meu pai. Então era um filho que honrava o pai. É legal. Então eu acho que é um aspecto que Deus analisa para ver quem pode ser ungido. É quem sabe, assim como tu se comporta e como tu honra teu pai, assim tu vai se comportar e amar e honrar a Deus. Que nem a gente estava falando, se você não honra o seu pai que você vê, como vai honrar Deus que tu não vê, né? Então é um princípio muito forte que Deus tem olhado e analisa antes os filhos para ver como se comporta com os pais, da mesma forma vão se comportar com Deus Pai. Assim como honra o Pai aqui na terra, da mesma forma eles vão honrar
Deus, e Deus vai poder confiar nesses filhos para dar algo especial, para ungir, para ser rei, como nem foi Davi, e para dar porção dobrada, que nem foi para Eliseu, para ungir José também, que nem primogênito era, Jacó também. E isso é um princípio que Deus analisa, como você tem se comportado como filho, né? Não importa a condição que seu pai te trata, como seu pai faz, o que seu pai pede ou não pede, seu pai espiritual também no caso, você tem que honrá-lo, servi-lo, porque talvez seja um teste que esteja passando, né? Que Deus está te analisando, te testando, e logo mais você será ungido e honrado, porque o seu papel você está cumprindo, né? Que é o de ser filho e honrar o pai. Então, enfim, Deus faz assim, ó, vou testar esse cara aqui, né? Essa moça aqui. se for um bom filho, Se for um bom filho, eu vou pegar para mim. Esse princípio também está no livro de Juízes. Quando Deus quer falar com Gideão, ele manda um profeta falar com Gideão. Ó, Gideão, vocês estão passando por isso porque vocês pecaram lá no passado. Quando Gideão ouve o profeta, o próximo personagem que aparece é um anjo. Aí o anjo vem e fala, né, com Gideão. A próxima pessoa que vem é o próprio Deus. Então, resumindo, eu vejo Deus pegando o pai aqui na terra, né, um pai homem, e coloca na vida de um filho, para ver a maneira como ele vai se sair na função de filho. For aprovado, aí Deus diz para cá. Aí Deus trata direto com ele. Deus nunca trata direto com o filho. Deus nunca vai passar por cima do pai para ir lá falar com o filho. Deus só falou com Jesus depois que morreu o pai dele. E esse princípio vai em toda a Bíblia. Se você pegar lá, quando Jacó sai de casa e é abençoado por Isaac, até ali Deus nunca disse uma palavra para Jacó. Deus não ia falar com Jacó, falava com o pai dele. Mas quando ele sai para o deserto, dorme naquela pedra, aí Deus fala com ele. Por quê? Porque ele foi abençoado e saiu da casa do pai, e ele já estava na missão. Então agora Jacó não é visto mais como apenas o filho que está em casa. Ele agora é um candidato a ser pai. Então é aí que Deus vai, em toda a Bíblia, Deus usa esse princípio. Aquele que ouviu seu pai, Deus então vai tratar primeiro com o pai. Até porque esse é um princípio de autoridade. Por exemplo, a cobrança de Deus hoje, aqui tem uma família, né? Eu estou a família. Quando Deus vai se apresentar para essa família aqui, ele vai falar comigo. Quando eu me apresentar para Deus, Deus vai me cobrar. E aí, como é que está a tua esposa? Eu que respondo pela esposa. E teus filhos? O pai que responde pelos filhos. Entenderam? Então, por isso, a melhor coisa que existe é ser filho. A posição mais tranquila, segura, é a posição de filho. Você que é filho pode crescer até chegar à posição de filho. Mais que filho, você nunca será. Então, essa posição é a mais confortável que existe. Então, por isso que eu penso que a família, ela na prioridade de Deus, ela depois de Deus, a prioridade é a família, porque ela vem primeiro. Depois vem outras coisas, como religião e fé, essas coisas. Ontem eu estava falando com a pessoa que veio de longe falar comigo, e é um chefe de família que, por causa de muitas atividades na igreja, devido à visão da igreja, que é trabalho 8 dias por semana, e não sobra nada para a família, acabou perdendo esposa, filhos,
Porque a igreja, a religião, ela tomou uma prioridade acima da família. Agora, se você estudar, Deus estabeleceu uma visão para a família. A festa da Páscoa, por exemplo, foi desenhada para estar dentro de casa, não é verdade? Se você examinar as festas judaicas, por exemplo, tabernáculo também é feito em cima da casa, uma cabana ali para a pessoa ficar naquela festa. Então as festas foram desenhadas para a família. Então Deus prioriza a família. Então o objetivo da escola profética, unção de Elias, é fazer com que pais e filhos trabalhem juntos e cada um saiba a sua função. O filho saiba ser filho, o pai saiba ser pai. Assim também os pais espirituais, filhos espirituais, pastores, discípulos. É importante saber a sua função. Então, no projeto da escola profética, você tem uma imagem da Elias de mão com Eliseu. Eliseu é um filho. E o Elias caminha do lado dele, ensinando. Como que Elias ensina? Pelo exemplo. O profeta faz. Então a lição que vai ficar para o filho é o que o pai está fazendo. Não é o que o pai está pregando no altar lá. Então quando o pai fala alguma coisa, ele faz primeiro. Eu nunca digo assim para ninguém. Pergunta para alguém aqui na minha casa se eu obrigo alguém para o monte. Nunca obriguei. Não obrigo filho nenhum para o monte. Até que eu fico feliz quando eles vão para o monte, mas eu não obrigo. Mas eu estou mostrando o caminho. Eu tenho uma vida dedicada para Deus. Bem mais que 50% do dia eu dou para Deus. Direto, a sós com Deus. Eu não preciso estar pregando isso para ninguém. Eles estão vendo, meus filhos. É o exemplo. E depois, quando eu sentar para explicar para eles, eu vou falar da palavra e vou dar também, mostrar os princípios. Então esse é o princípio da escola profética. O pai caminhando com o filho, ensinando como um modelo, ensinando na prática e no exemplo. Então a escritura está caminhando, a palavra está caminhando e andando, pai e filho junto. Ok? Alguém tem perguntas? Nós vamos abençoar os filhos hoje, né? Pedro Monteiro perguntou como reconhecer uma paternidade. Como reconhecer a paternidade? Bom, os filhos que são sábios, eles precisam reconhecer. Por exemplo, nós vamos falar nas próximas aulas sobre paternidade, o que é o pai, qual é a função. Mas a princípio, o pai é aquele que gera, o pai é aquele que sustenta, o pai é aquele que te dá legitimidade, o pai é aquele que te dá destino, o pai é aquele que te dá comida, né, que é a palavra, ensina, entendeu? Aquele que te dá, que te abençoa, e aí você vai reconhecendo um pai que te dá exemplo, um pai que te dá força, um pai que te dá moral, não é verdade? E existem muitos pais, não é só, às vezes o pai biológico é o que menos é pai, né? Nós tivemos um presidente do Brasil que o pai deles, ele disse, olha, ele só me gerou, não tem mais nada dele aqui. Aí a gente vê que isso aí também dá filho errado, né? Não fica um bom filho se é assim, né? Mais alguma pergunta, vida? O que Deus espera dos pais? Porque agora nós vemos muita religiosidade, membros da igreja e não filhos. O pai deve dar destino aos filhos. E dizendo que o Senhor fala muito sobre paternidade e da cobertura a muitos pastores. Então, o que o senhor acha sobre o que Deus espera dos pais, como pais? Eu creio, bota mais perto aqui, que esse aqui eu vou falar sobre. Eu creio que o melhor presente que um pai deve dar a um filho, a melhor herança, eu sempre brinco, né, que quando minha esposa me conheceu, ela casou por interesse, né? Faz amor, filho, dá assistência. Interesse em mim, é claro, né? Porque eu não tinha eu não tinha duas calças, eu tinha uma calça jeans, uma camisa Bonlon Volta ao Mundo, é isso? Volta ao Mundo,
cor-de-rosa, e tinha uma tamanca, né, um tamanco. Então não tinha muita coisa, né? E então o que a minha esposa viu? Ela viu uma pessoa, correto? Quando eu não estiver mais nesse planeta aqui, tenha certeza que eu vou estar brincando, né, de videogame virtual, ao vivo e a cores. Tá andando pelos planetas. Então o que eu vou deixar para os filhos? A maior herança é o caráter. Se eu vou deixar para os filhos alguma coisa, eles têm que ter certeza que um pai de caráter. Então o caráter é a maior herança. É um nome, uma vida reta, né? Princípios bons como honestidade, sinceridade, transparência e tudo que um filho possa, pelo menos, não se envergonhar. Então, um pai, eu creio que o que mais ele pode dar para os filhos é isso. Deixar um exemplo, tá? E junto com isso, a bênção. Porque, por exemplo, eu subo o monte todos os dias que eu posso, quase todos os dias. Eu não preciso pedir para Deus saúde, eu não estou precisando pedir bênção para mim, não estou precisando de dinheiro, não estou precisando praticamente de nada. Por que eu vou buscar Deus? Porque eu tenho uma herança para deixar para os filhos de bênção, de mérito diante de Deus. Elias deixou uma capa. Os profetas deixaram exemplo, uma vida para nós nos espelharmos. Essa semana eu postei no Face os primeiros cristãos morrendo comido por leões nas arenas de Roma e sem negar Jesus. Nada fazia eles recuar. Para mim não existe tesouro maior que esse, porque muitas vezes aqui nessa vida a gente duvida da fé. Muitas vezes a gente ouve tudo que é tipo de voz desse mundo, que nos desanima, nos faz voltar, nos faz recuar, nos faz duvidar. Mas aqueles primeiros pais da igreja, eles deixaram herança. Essa herança, a própria vida deles. Uma vida dedicada para os filhos. Então isso torna alguém pai. Pai não só dos seus filhos, mas de uma geração. Ele deixa uma paternidade, ele gerou filhos. Porque nós precisamos também ver pessoas agindo como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos olhar para alguém, um apóstolo, um profeta, e ver ele fazendo alguma coisa. Para dizer, olha, eu preciso fazer pelo menos igual. Então essa herança de um pai, eu acho que é por aí que o pai poderia deixar. E enquanto o pai está vivo, eu digo pai espiritual, cobertura, o que ele pode mais fazer é orar por aquela pessoa. E em segundo lugar, aconselhar, né? Como estamos fazendo aqui. Ok, Gabi? Uhum. Daí teve uma pastora que perguntou ali como fica a maternidade, que ela, mãe, né, espiritual, que ela foi criada órfã de pai e hoje ela é pastora titular, é mãe de filhos espirituais. Como fica? Como fica essa lá? Para transmitir a imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem e a mulher. Então, os dois falam de gerar. A mulher gera. A mulher representa o amor, ela transmite o amor, ela gera os filhos, né? Geralmente a mulher que tem o filho na barriga, então ela gera, ela dá amor. Então, a mulher é usada por Deus para a cura de filhos, né? Então, sem dúvida, a mulher e o pai são um só na paternidade, tá? Tanto o homem não seria pai se não fosse a mulher não seria mãe se não fosse o marido. Então, os dois são um. Então, a mulher merece ser respeitada como pastora, como mãe, como mulher que gera filhos, tá? Com certeza. Amém? Vai falando dos filhos do Jonathan? Pode falar, o que eu estou achando importante. Fala. É que em Jeremias 35 fala dos
filhos de Jonadab, que Deus falou a Jeremias para chamar os filhos do Jonadab e servir vinho para eles. E daí eles disseram que não iriam obedecer o convite de Deus, que eles não iriam beber vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais beberei vinho, nem vossos filhos. E nisso já tinha passado 200 anos da morte de Jonadab, que era pai, né, daquela geração. E eles recusaram um convite de Deus para obedecer um princípio do pai. E nisso, né, a gente ficou na pergunta: o que Deus leva em consideração mais forte? Obedecer ali um princípio, um voto que eles fizeram com seu pai, e desobedecer a Deus. Deus iria julgar, ficar bravo e se irritar, eles obedeciam um convite, ou iria honrar eles. E no caso ali, Deus honrou eles e disse que Deus mandou dizer para o povo que há muitos anos ali naquela terra ninguém obedecia a Deus. E eles, filhos de Jonadab, sendo que o pai deles já havia morrido há 200 anos, e eles continuavam obedecendo um princípio do seu pai. Deus mandou honrar eles e disse aqui diz: por isso diz o Senhor dos Exércitos: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, clamei e eles não responderam. E aos recabitas, que foi os que obedeceram o pai, disse o Senhor: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Então, aqui, não sei como é que vai colocar aqui, que Deus ali fez um teste, né? Eu acho, sobre eles, que eles tinham feito um voto com seu pai, né? E Deus fez um teste: será que eles vão desobedecer o pai ou não? Mesmo um convite, que não foi uma ordem de Deus, foi um convite, eles disseram que eles não iriam obedecer, porque para o seu pai eles prometeram que não fariam. Então, eles decidiram ali, então, um princípio muito forte, né? O que Deus iria pensar o que Deus iria pensar deles se eles desobedecessem o voto que fizeram com seu pai. Porque o seu pai disse para não beber vinho, né? E se eles desobedecessem, será que Deus iria honrar eles, né? Deus iria honrar eles assim como honrou. E aqui fica um princípio muito forte, né? Que até a gente estava brincando, obedecer ao pai ou a Deus, né? Mas tem várias questões fora isso, que pais são contra evangelhos, aquilo, isso não é o caso, né? Aqui desse texto foi aqui. É muito interessante aí. Os recabitas, né? Sim, nesse texto ali, nessa época já fazia mais de 200 anos. E também que exemplo de pai, que a sua mensagem ainda 200 anos depois de morto, eles ainda estavam cumprindo. Eles também não podiam construir casas para eles, tinham que habitar em tendas, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, né? Eles diziam que vão obedecer ao pai. O profeta Jeremias chamou e disseram: não, nós vamos obedecer ao nosso pai. Muito forte, hein? Mais para cá, mano. Nessa época de Jeremias, o povo de Deus estava muito longe do coração do Pai, Deus Pai, e não obedeciam mais a Deus, não ouviam a Deus, não obedeciam. Então Deus pega um exemplo, chega e diz: profeta, vai lá na casa dos... Manda chamar. Vai à casa, né? Fala com eles. Vai à casa dos recabitas e fala com eles assim. Vai lá e diz assim: ó, Deus está chamando vocês aqui, Ele está convidando vocês para beber vinho lá no templo. Venha, beba vinho conosco. E os recabitas falam assim: profeta, desculpe, mas nós não... Agradece a Deus lá, mas a gente não vai.
Aí você não entendeu. Deus está chamando, convidando para você beber vinho na casa, no templo, vinho santo, vinho bom, vinho bendito, né? E se você vai, não. Mas por que não? Porque o meu pai, nosso pai, nos ensinou há algum tempo atrás, há várias gerações, e ele nos disse, não bebam vinho, não construam casas em cidades, morem em tendas e algumas outras coisas mais. E nós vamos obedecer ao nosso pai. Então é a mesma coisa que alguém dizer, olha, Deus disse uma coisa, mas meu pai disse outra. No pai me ensinou a fazer assim, eu vou obedecer ao pai. Isso aparentemente imagino como seria hoje, no nosso caso, no seu caso, né? Hoje, o princípio hoje de autoridade, o princípio de obediência hoje aos pais, aos pastores, está tão defasado hoje que se acontecesse isso aqui que aconteceu com Jeremias na vida de 99% dos nossos crentes hoje, a maioria ia beber vinho com Jeremias. Ah, foi Deus que mandou, vamos lá. Então isso hoje virou moda. O pastor fala uma coisa e alguém diz, não, Deus falou outra, eu vou fazer o que Deus falou. Não é assim que está hoje? Deus falou comigo, eu vou obedecer a Deus. Mas teu pai disse não vai. Mas Deus disse vai, eu vou. Então, amados, Deus nunca anula o pai. Nunca. Deus nunca vai anular a autoridade do pai. Então, a lição que Deus deu aqui foi essa. Para o Jeremias. Vai lá nos recabitas, chama eles aqui, convida para tomar vinho. Eu imagino um profeta. Estou aqui na tua casa, José, e Deus mandou te convidar para beber vinho lá no templo. Vinho sagrado, santo. Tu vai estar com um profeta, bebendo vinho e tal. Vai ser um negócio. Vinho do céu, imagina, né? E aí você vai dizer o quê? Fala aí. Não vou, não posso. Por que você não vai? Meu pai me ordenou que eu não posso beber vinho. E aí? Anos. O pai mandou o cara nunca beber vinho na vida. Deus chama ele para beber vinho. Quem vai obedecer? Dan, 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 dan. Os próximos capítulos, gente. Então a lição é essa. Eles não foram. E aí, e agora? Deus vai condenar esses caras ou vai aprovar, vai reprovar? Deus chama e diz, está vendo, Jeremias? Esses filhos esses recabitas são tão devotos ao seu pai, tão obediente, que o pai já morreu, já passou gerações, e uma coisa que o pai combinou lá nas gerações passadas, eles continuam firmes até hoje. Nem que venha o maior profeta do mundo aqui, não vira a cabeça deles contra o pai deles. Seguidores do pai, né? Eu gostaria de aqui umas 4, 5 gerações daqui, ter gente subindo no monte toda segunda e terça, né, Gabi? Amém. Vigília aos sábados, que é uma visão que nós temos no nosso ministério. E alguém dizer, olha, nós ouvimos assim, nós nos criamos assim, nós vamos continuar assim. Aí chega um profeta, desceu do céu numa carruagem de fogo. Sobe aí, ó. Vamos beber vinho lá no céu. É sábado hoje. Não, hoje tem vigília. Não, mas Deus está te chamando para o céu aqui, dá uma subidinha aí. Não, meu pastor disse que sábado. Sábado eu tenho vigília. Então, irmãos, esse princípio, ele está hoje muito defasado, sabe? Hoje a maioria das pessoas, eu estive numa cidade agora há pouco, que eu falei para o pastor assim, convida para essa reunião de hoje à noite, somente os teus filhos. Você estava junto, Gabi? Quem é que estava junto? O Júnior, né, Júnior? Na igreja que não cabia muitas pessoas, né?
O pastor disse, olha, não dá, vamos ter que fazer escondida a reunião, porque muita gente na igreja não cabe dentro. Mas as pessoas da igreja querem vir, né? Eu falei, então o senhor convida só os filhos que são fiéis ao pastor, só os seus amigos. E ele falou assim, então não vai vir ninguém. Mas o senhor não disse que essa igreja tinha muita gente? Eu disse, muita gente tem, mas cara, tudo gente que trocou de igreja, eles trocaram de igreja, trocam de igreja, trocam de igreja, trocam de igreja. E, se possível, mais para cá. E, então não tem nenhum que é fiel aos seus pastores. Não tem nenhum que é filho, que obedece ao seu pastor, entendeu? O pastor está aqui falando alguma coisa, passou qualquer profeta ali na esquina, ele vai ouvir o outro profeta. Nós chamamos isso de profetada. As profetadas são as coisas mais desgraçadas que acontecem hoje dentro das igrejas. Tem gente que chega assim diz o Senhor, tu tem que casar com a Albertina lá. A Albertina tem um dente para cima, outro para baixo, cara. E o cara, vou ter que casar, Deus mandou. Vai dar o maior problema da história. O Brasil todo está assim, né? Eu fui pregar lá no norte uma vez e alguém disse assim, pastor, o pessoal não está ouvindo nada que o senhor fala, estão tudo duro. Quem sabe o senhor fala assim, ó, assim diz o Senhor. Eu falei, não, meu irmão, eu não vou falar isso, nem que Deus, só se Deus falar mesmo, mas ele não falar, não importa que ninguém ouça. Mas se o povo não ouve seu pastor, não ouve seu pai, eu não quero que me ouça também, entendeu? No princípio da escola profética é exatamente esse. Eu vou falar com os filhos para ouvir os seus pastores. Ouça os seus pastores. Ouça o seu pai, aquele que está pagando um preço pela sua vida. Ouça aquele que está te orientando na tua igreja, que ele te ganhou. Mesmo que venha um anjo de luz na tua frente e diga algo diferente que teu pai disse, não ouça. Entendeu? Teu pai na fé, não ouça. Principalmente um princípio como esse, um princípio, não beba vinho, como os recabitas fizeram esse propósito. Então, veja se deu para entender direitinho, que é uma parte polêmica e importante. Mas a lição de Deus é esta. Os filhos dos recabitas são fiéis ao seu pai, mesmo depois da morte dele. Mesmo depois de tantas gerações. Por causa disso, vou abençoar os recabitas, né? E não faltará jamais homens nessa família, serão abençoados. Então Deus está abençoando as gerações das gerações, porque os filhos honravam o propósito do pai, mesmo que Deus viesse falar outra coisa. Senão, nós vamos obedecer ao nosso pai. Nós vamos ficar firmes no nosso pai. Meu Deus, ali em Faxinal Soturno passou nossa igreja só em 1 ano e meio, 25 mil pessoas. Irmãos, o que desses 25 mil pessoas, filhos, se tiver 24 mil, mais ou menos, talvez tenha 24.900 pessoas que ouviram outros que vieram depois. Se tornaram inimigos, se tornaram concorrentes, levantaram outras igrejas, mas não ouviram aquilo que aprenderam daquele seu pai. Então hoje este mundo está precisando de recabidos. Isso aqui daria uma mensagem só sobre isso aí, Gabi. Recabidos. Então esses recabidos foram abençoados, geração em geração são abençoados até hoje. Inclusive a história deles é muito bonita. Quando veio o ataque dos romanos depois, Israel, eles não foram atingidos porque eles não estavam presos à terra, não estavam presos a plantações, eles não se prendiam a nada, entenderam? Também não bebiam vinho, estavam sempre prontos para a luta. Também tem na Paraxá da semana passada, uma coisa muito interessante que eu estava lendo, que os filhos de Esaú foram abençoados com a parte da herança. Por que os filhos de Esaú também receberam parte da herança, se na verdade Jacó foi abençoado, né?
E então diz os sábios que eles foram abençoados porque Esaú foi um bom filho para o seu pai. Então Deus recompensa os filhos bons nas próximas gerações e continua abençoando nas próximas gerações. Ok? Eu quero hoje, se tiver mais alguma pergunta, senão nós vamos encerrar, eu quero abençoar nossos filhos e que os nossos filhos possam ver nossos netos e abençoar nossos netos e os netos abençoar os bisnetos e de geração em geração a bênção do jubileu possa ir passando. Que os filhos dos meus filhos sejam tão obedientes como os recabitas aos seus pais. Que os filhos dos meus filhos sejam tão obedientes aos seus pais como os recabitas. Amém? Queria ouvir uma palavrinha de cada um de vocês aqui para a gente encerrar. Eu falei que o filho ia falar hoje, né? Tem algo a dizer, Gabi? Não? José tem algo a dizer? Andressa? Falou bastante antes escondido sem gravar, né? Fala agora. Que nem o senhor falou ontem, que essa geração precisa de um exemplo. E tem um livro que o pastor fala que, cita o exemplo, que o pai é como um arco e o filho é a flecha. E o pai tem que dar destino aos filhos. E eu vejo nisso do pastor como um pai que dá o exemplo, dá o destino aos filhos. E como ele adota os filhos por todo o Brasil e fora, adota os pastores, ele ora, como a chamada do ministério dele é a cruz da igreja. A gente vê esse amor que ele tem, isso aí. Que essa geração precisa sentir esse amor de pai, que Deus é amor e o pastor demonstra isso. Ele acolhe os pastores, dá destino aos filhos, e essa é a minha opinião. Amém. Aleluia. Gabi, diga algo. Não, que isso é um princípio mais forte e que nem hoje uma irmã falou assim, que bom que o tema da aula vai ser sobre pais e filhos, porque esse é o problema do século, né? Que as pessoas têm enfrentado na igreja, que os membros não têm honrado mais seus pastores. O que a gente mais vê são os discípulos apontando o dedo para seus pastores, criticando, achando que sabe mais que eles, né? E que nem a palavra nos diz que o filho nunca será maior que o pai. Que nem o Eliseu fez o dobro que o pai, sim, mas Eliseu nunca será maior que Elias. O filho poderá fazer o dobro que o pai, sim, mas o filho nunca será maior que o pai. Então, o princípio do pai é muito forte. E o filho que reconhece nisso e honra o pai, ele pode ir muito mais longe que o pai. Mas ele vai por causa do pai, por causa da capa do pai. Então, o filho inteligente, ele trabalha para que o pai cresça. Que quanto maior a capa, maior a unção sobre você. Então, trabalha para o seu pai crescer. Trabalha pelo ministério do seu pai. Assim como Eliseu, ele trabalhou para Elias, para acrescentar mais coisas a Elias. Então, ele não estava interessado em aparecer, em fazer milagres, em ter ministério, ele não estava interessado em ser conhecido, ele estava interessado em trabalhar para o seu pai, que era o Elias. E depois, quando seu pai foi, a capa veio sobre ele. Então, a capa veio para os filhos que estão interessados em trabalhar para o pai. Os filhos estão interessados que o pai cresça, que não estão interessados neles, nem em saber mais que o pai, mas que acrescentar o que sabe, falar para o pai, ajudar o pai, somar na vida do pai. E não querer disputar com o pai, querer aparecer mais que o pai, ser amigo do pai, ser companheiro do pai, honrar o pai em todas as áreas, em amor, em fidelidade, em honra também, que é ofertar para o seu pai, prover para o seu pai, que com certeza Deus trará multiplicado a porção dobrada sobre esses filhos que têm feito isso para os pais. Então, para mim, esse é o princípio mais forte e com certeza em toda a Bíblia nós vemos isso. Deus honrando filhos e separando filhos que têm honrado seus pais. Para mim, é o princípio mais forte, assim como Jesus, né? Que o ponto máximo que o filho pode chegar é quando as pessoas, quando olham para ele, vem um pai.
Então isso é o auge da vida do filho, é quando alguém te olha para o filho e diz assim, ó, vejo seu pai em você. Assim como Jesus disse, quem vê a mim, vê o pai. Então isso é aonde nós como filhos temos que almejar chegar, transmitir o pai e ser igual ao pai, quando olhar para você dizer, vejo o pai, assim como vejo você, vejo o pai. Então é isso. Oh, essa é minha filha amada, que me dá muita alegria. Talvez um dia, né? Pelo menos a pontinha do pai. O máximo que um filho pode chegar é a posição de filho, filho abençoado, filho bendito. Amém? Esse elogio de Deus para Jesus, esse meu filho amado que me comprazo, ele passou no teste de ser filho de um carpinteiro, ele foi um bom filho de um carpinteiro, será um bom filho de Deus. Ele foi um bom filho, será um bom rei. O teste de todo homem é como filho. Se ele for vencedor como filho, será vencedor como esposo, será... se for um bom filho, será um bom esposo, será um bom pai, será um bom prefeito, será um bom rei, será um bom filho de Deus. A pastora Mara também, que algo dizer, ela é minha filha na fé, então ela vai ter que falar alguma coisa. Bem, a Gabi já falou quase tudo, né? Como eu sou filha na fé dele, estou muito honrada hoje de ver minha discípula Gabi aqui falando, né? que almeja pela capa do Pai. Então, o princípio de obediência e de honra hoje está muito difícil. Nós que estamos buscando essa unção tão preciosa nesses tempos de hoje, as maiores dificuldades que nós encontramos é o princípio de obediência e o princípio de honra. Honra dentro das próprias famílias, os próprios lares hoje estão sendo destruídos por falta desse princípio de honra e de obediência. Então nós como servos de Deus, vamos buscar em oração, todos nós, para que tenhamos famílias abençoadas, estruturadas nesses princípios básicos, que é a obediência e a honra. Começando honrando filhos, converta-se aos seus pais, pais, convertam-se aos seus filhos, esposos, convertendo-se às suas esposas e esposa convertendo as suas esposas. Deus abençoe. Alguém mais tem algo a dizer? Vamos ver se tem mais alguém, rápido. Quem mais quer falar? Aí, mais pra cá. Pode falar então. Deixar os filhos falar. Depois que eles falaram também, gostaria de frisar, né, como a irmã falou aqui, que o Evangelho de João tem muitos versículos, capítulos que falam desse amor do Pai com o Filho, de Deus com Jesus. Eu marquei um versículo aqui que a gente estava estudando, que nós podemos dizer que a primeira bênção evangélica citada, né, que é a bênção da adoção de Deus com o Filho. Eu gostaria de ler aqui um versículo pequeno, João 1,12. Mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então é uma primeira bênção que foi, né, liberada e que foi para aqueles que creram nele ser filho de Deus. Então assim continua também, como a irmã falou, a primeira carta de João também tem muitas citações da paternidade de Deus com o Filho, do Pai com o Filho, né? Então, queria deixar esse versículo aqui também. Amém. Eu queria falar sobre honra, que o pastor, eu sempre vejo do exemplo, que eu vejo, lá no escritório, a Gabi honrando o pastor, tudo que ela vai fazer lá, ela faz pensando no pastor, tudo que ela descobre, que ela vê, ela quer falar com o pastor, ela vê alguma coisa, e daí, de nós sempre tentar andar honrando quem está sobre nossa paternidade, em obediência. Aleluia. Bons fundos aí. Ok, amados. Eu quero deixar um conselho para essa geração. Para você que é filho. Seja fiel aos seus pais, seja fiel aos seus pastores e suporte seus pais, porque é pouco tempo. Se o filho ficar em casa, o máximo que ele fica é 18, 20 anos em casa.
mas ele tem o resto da vida para ficar com seus filhos. Você ficará com seu pai pouco tempo, mas com seus filhos, seus netos e para o resto da vida. E aquilo que você suportou do seu pai, seus filhos suportarão de você. Seus netos suportarão de você. Faça um favor aos seus filhos e aos seus netos. Que favor? Seja um bom filho. Porque o DNA passa para eles. Esse DNA passa para os seus filhos. E os seus filhos serão bons filhos. Mas se você for um mau filho, você está produzindo filhos maus. E filhos maus só servem para ir para o fogo, para droga, para cadeia, para tantos lugares. Seja um bom filho. Mas se o pai não for bom, o problema é dele. Você seja um bom filho. Mesmo que o pai te bata de manhã, à tarde e à noite, você só diz amém, aleluia, glória a Deus. Né? Se você tem um pastor que é seu pai, é espiritual, faça tudo que você quer que seus discípulos façam por você. Faça por seu pai. Se você for um pai, um filho que trabalha, que é amigo, provedor, intercessor, você terá filhos assim também. Mas a igreja hoje está numa situação que a igreja hoje, os filhos não honram mais os pais espirituais, estão gerando maldição sobre maldição. Maldição está sendo gerada para a próxima geração. Uma geração de rebelde produzirá uma outra geração de rebelde. Nós temos que quebrar o ciclo de maldição de filhos contra pais. Nesta geração nós temos que quebrar isso. Nesta geração nós temos que quebrar essa maldição de filho contra pai, pai contra filho. Porque mesmo um pastor, ele tem o poder de amaldiçoar mesmo sem palavras. Porque Hebreus 13, 7, 17 fala isso. Se o pastor apresenta suas ovelhas com tristeza, elas não têm lucro nenhum. Então isso quer dizer que elas não têm bênção, não são abençoadas. Então basta entristecer os seus líderes, basta entristecer os seus pais para perder a bênção. Então nós precisamos quebrar esse ciclo de geração rebelde, que se levanta contra os pastores, que divide igrejas, que entristece aqueles que lhe levaram para a fé. Nós precisamos quebrar isso hoje. Eu tenho um princípio na nossa escola profética. Você chega aqui no nosso ministério, você não encontra uma pessoa, em 30 anos, nenhuma pessoa que nós tiramos de outra igreja. Se alguém vem para cá e diz, olha, Deus me mandou, então cadê a carta do seu pastor? Ah, foi Deus que falou comigo. Deus não passa por cima do seu pastor. Não passa. Deus não passa, Deus não queima etapas, Deus não pula degraus, Deus não passa por cima do Pai. Jamais Deus vai entrar por uma porta que não seja a porta da autoridade. Ok? Então ouça o seu pai, seu pastor, mesmo que venha, eu falo aqui na minha igreja, nossa igreja, se vier o maior pastor do mundo aqui pregar, e que aí quiser botar a mão na cabeça dos nossos filhos, que eles vão dizer, desculpe, na minha cabeça, só o nosso pastor. Eu tenho uma dificuldade até de fazer meus filhos ouvir outros pastores. Eu tenho que convencer eles. Olha, vou trazer um pastor, quero que vocês escutem, ouçam. Eu só vejo a dificuldade que tem de ouvir. E realmente, se chega a ouvir um lobo, eles estão detonados para o resto da vida. Se chega a ouvir um ensino errado, eles estão detonados e detonarão seus filhos. Infelizmente, nós temos que recordar que lá no paraíso entrou um pastor vestido de cobra e veio falar para os membros de um outro pastor. E temos toda essa porcaria no mundo até hoje. Adão e Eva deveriam ter ouvido o pai, aquele que o gerou. Porque aquele que o gerou e que sustenta e que mantém, esse que tem que honrar. Esse tem que ouvir. Eu vou fazer aqui uma recapitulação rápida para quem perdeu a aula toda. 2 minutos dá tempo. Filhos da geração jubilar. Lucas 9,35 diz, quando a voz veio do céu, este é meu filho amado, ouçam a ele.
Então, quando Jesus recebe essa palavra de Deus, esse meu filho amado, ouçam ele, o primeiro teste que Jesus teve depois que Deus falou com ele, o diabo fala para ele, se tu é filho de Deus. Então, o teste, naquele momento, lá no deserto, o diabo vem testar a filiação. Ele vem testar se a filiação dele está forte. Se ele está com a identidade de filho, ele mesmo crê nessa identidade, se ela está forte. Então, quando o diabo diz, se tu é filho, ele está trazendo uma dúvida. Se Jesus ali duvidasse um segundo, Satanás acabava com ele. Por isso que você tem que ter muito forte dentro de você quem é teu pai. Hoje, quando alguém vem pregar numa igreja, outro lugar, pergunta, quem é a tua cobertura? Quem é o teu pai? Quem responde por você? Você está sozinho ou você tem alguém que te dá a cobertura? Então, porque senão a pessoa está sem identidade, né? Então, quando você não sabe a sua identidade, você vai ser uma pessoa que vive na média, nunca no máximo. Então, Jesus nos ensina isso logo no princípio do seu ministério. Agora, outra lição que aprendemos aqui. Deus escolheu os melhores filhos de cada geração. Se você é o melhor filho da tua casa, e Deus precisa de um rei, Ele vai escolher você. Se você é o melhor filho da tua casa, e Deus precisa de um profeta naquela geração, você será escolhido. Sempre que Deus vai escolher alguém para promover, Ele escolhe o melhor filho. Assim como o agricultor separa a melhor semente para a próxima safra. Deus está escolhendo hoje os melhores filhos desta geração para marcar a geração jubilar. Isaac foi escolhido entre Ismael e Isaac. Deus escolheu Isaac, porque Isaac era um filho exemplar, um filho bom de Abraão. Então, ele foi escolhido. Jacó, ele foi escolhido entre entre Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. José, entre 12 filhos, Deus escolheu José. E essa parte é importante de José, porque José, enquanto estava vivo, os irmãos dele comiam. Quando José morre, logo depois, aquelas próximas gerações, eles viveram na escravidão. Então é muito sério. Um filho apenas, como José, ele salvou toda aquela geração. Os hebreus, entre os milhares de hebreus que viveram em Israel, Deus escolheu Moisés e Arão. Em Salmos 105, 26 diz, então enviou seu servo Moisés e Arão a quem tinha escolhido. Então sempre Deus escolhe os filhos, os melhores filhos. Eliseu foi escolhido entre 25 mil discípulos. Agora veja a característica de Eliseu. Quando Elias coloca o manto sobre ele, ele diz, tudo bem, espera um pouquinho, profeta, deixa eu ir lá beijar meu pai, me despedir dele. Aí Elias diz, vai, mas volta logo, sabe o que eu fiz com você. O que Eliseu está dizendo? Profeta, eu aceito a tua bênção, eu aceito o teu manto, eu quero, mas primeiro deixa eu pedir a bênção para meu pai. Mesmo princípio dos recabitas. Deus não escolhe gente safada não, viu? Então, Salmo 89:3 diz, Davi foi escolhido entre seus irmãos. Lá em 1 Samuel 16 diz, ele foi distinguido entre seus irmãos. E depois fala que ele ganhou óleo de alegria mais do que todos seus irmãos. Matias foi escolhido entre os 70 discípulos, em Atos 1:24. Jesus foi escolhido entre todos os filhos e todos os religiosos da sua época. Ele foi escolhido. A marca dele, um filho exemplar. Primeiro, um filho exemplar do carpinteiro. Respeitou até a morte. Lucas 23:35. E depois nós vemos aqui algumas características de filho. Primeiro, o filho honra o pai. Segundo, o pai honra o filho, a herança e a unção. O pai desata os filhos, desata a bênção sobre eles. E o pai, além de dar
raízes, ele dá asas, além de fundamentos, dá destino, que é o equilíbrio. Isaac entendeu e viveu esses princípios. Então eu quero convidar você para chegar mais perto, nós vamos abençoar. Eu quero abençoar hoje, como um pai, fazer declaração. Quando Deus declarou o amor dele para Jesus, ele disse: esse meu filho amado, ele está dando uma declaração pública, ele está dando um aval público para que o diabo não derrube o seu filho. Eu observei no Dia dos Pais como tem poucos filhos que sabem mandar um recado para o pai, parabenizar o pai no Dia dos Pais. Como são poucos filhos que manifestam o amor dele até no Dia dos Pais. Não falo só dos filhos da casa, da carne, mas falo também dos filhos espirituais. Eu tenho mais de 1000 pastores que são filhos. E talvez nem a metade mandou dizer uma mensagem: Feliz Dia dos Pais. É porque essa geração, ela sofre de uma falta de identidade. Se você não age como filho, está te faltando uma identidade, você perdeu a identidade. O diabo derruba facilmente. O diabo derruba facilmente um filho que não tem a identidade de filho, se não está bem forte, se não está fundamentada. Então, por isso, a declaração de amor do pai aos filhos é importante para dar força para os filhos quando Satanás vir lhe acusar. E os filhos, honrar os pais publicamente, ele lhe fortalece a sua identidade. Porque se nem o pai fala para o filho não fala com o pai, chega um tempo que nenhum vai pensar: eu acho que eu não tenho filho. O filho vai dizer: eu acho que eu não tenho pai. Mesmo que ele é filho, ele vai sentir que não é filho. Mesmo que o pai é pai do filho, mas se o filho não lhe honra, ele vai dizer: eu sou pai, mas não tenho filho. Então, se o pai tem o filho está junto. Ele está exercitando a função de filho. Se ele não exercita a função do filho, ele é chamado por Deus de perdido. Então, o Pai do céu gerou muitos filhos. Chegou um dia que ele disse: perdi meus filhos. Vai lá e busca lá meus filhos de volta. Traga eles de volta. Foi essa a missão do Messias, Jesus, trazer os filhos de volta ao Pai. Então, Jesus passou a vida toda dizendo para as pessoas: volte para o Pai. Jesus não veio fazer para ele, Jesus nunca pediu para ninguém lhe chamar de Pai. Jesus sempre passava para o Pai. Quando você orar, diga: Pai nosso. Jesus nunca disse: olha, ore assim, ore, ó Jesus, me ajude. Não, ele nunca disse isso. Jesus nunca mandou rezar para Jesus. Mandou pedir ao Pai. Então tudo ele fazia: ó, o Pai, olha o Pai. Assim que nem a Gabi, né? Está no escritório, né? A Gabi está no escritório, foi eu que botei ela no escritório. Então tudo ela pede para mim. Mas quando uma das meninas do escritório está lá e diz alguma coisa, eu pergunto: quem foi que botou isso aí? A Gabi mandou. Amém. Não falo mais nada. Por quê? Estou respeitando a autoridade dela porque eu dei essa autoridade para ela. A mesma coisa Deus também. Quando ele mandou o filho dele aqui, ele respeita a autoridade do filho. Quando Deus deu um pai para você, Deus vai respeitar o teu pai e não passará por cima do teu pai. Amém? Vamos abençoar então? Eu quero que você que é filho e se sente alguém que não é mais filho, desprezado, foi amaldiçoado, enfim, talvez por pais ou autoridades que não souberam exercer paternidade. Eu quero abençoar você e quero dizer para você que se o teu pai morreu, o teu líder que deveria te abençoar não te abençoou, ele não existe mais, não está mais. Sei que pessoas sofrem muito com isso. Deus Pai, e Ele é o teu Pai legítimo, ok? Se o teu pai está perto, ele deve te abençoar. Se o teu pai não está mais, o pai te abençoa. E esse é o papel do sacerdote, pegar a bênção do pai e abençoar os filhos. E eu quero hoje abençoar os meus filhos. Quero abençoar o Tiago, abençoar a Gabriele, o Júnior,
Eu abençoo também meus filhos na fé, os filhos gerados no Espírito, os filhos nascidos pelo poder do Espírito Santo, os filhos na fé. Quero abençoar os pastores debaixo de nossa paternidade, abençoar os discípulos, abençoar os intercessores, abençoar cada filho que está conosco nesse momento, através da internet, através desse vídeo, que você seja abençoado. E toda maldição que veio contra você por antigos líderes, por antigos aios e pessoas que não o abençoaram, seja abençoado hoje, nesse início de sábado. Assim como aquela voz disse para Jesus: "Esse é meu filho amado, que me dá muita alegria." Que Deus diga para você hoje: "Esse é meu filho amado, que me dá muita alegria." Aleluia. Amém. Eu quero agradecer a Deus e muito especial. Eu estou muito feliz com filhos. Eu tenho os filhos, melhores filhos do mundo. Eu amo meus filhos e por mim eu nunca viajava, ficava só com meus filhos. E todos os meus filhos são uma bênção. Agora estão vindo os netos aí. Eu acho que semana que vem vamos ver uma confirmação, mais netos estão chegando. E a família está aumentando. Então, estou muito feliz com os filhos. Eu não preciso pedir mais nada para Deus em relação a filhos. São os filhos mais abençoados, maravilhosos. E hoje Deus tem nos dado também filhos pastores. Hoje eu recebi uma visita de um filho de Brasília. Deus mandou ele sair de Brasília ontem, pegou um avião, chegou aqui. E eu pensei: meu Deus, quantos filhos estão vindo. No dia 17, 18 de setembro, na Escola Profética, nós vamos fazer o encontro de gerações. Os pais com os filhos, os pastores com os seus discípulos. Nós vamos abençoar os dois. E vamos profetizar. Eu vou profetizar para os pastores e esses profetizarão para os seus membros. Profetizar que esta geração é a geração mais abençoada das gerações. E cada filho vai receber essa unção jubilar para passar para os seus filhos. Assim como José trouxe seus filhos para Jacó, eu vou pedir que você traga seus filhos na escola profética e juntos vamos abençoar. Vai estar também conosco esse ano o Jacó, que é o meu pai. Meu pai Jacó vai estar abençoando os filhos. Ele é o patriarca da família, abençoando os filhos e nós abençoando os pastores abençoando os membros. Então vai ser uma festa. Depois vamos tocar o shofar e a geração jubilar vai explodir nessa geração. Deus te abençoe. Envie esse áudio para pessoas que precisam ouvir isso, ok? Deus te abençoe.